bem? Olá, pessoal, que vai estar participando do nossa oficina livre aí do LabCines, Olhares Remotos. Esse aqui eu estou com o professor Leonardo Reis, professor de fotografia da UFBA, e a gente vai bater um papo aqui bem descontraído. Léo, eu não vou te apresentar, que eu não sei um pouco, mas se você fica à vontade de você se apresentar, se você quiser falar alguma coisa, né? Antes da gente... Professor de Fotografia. fotografia do curso de cinema do Bacharelado Interdisciplinar em Arte, da área de concentração em cinema da FACOM, formado pela Escola de Cinema da UF, né, uma das primeiras escolas de cinema do Brasil, fundada pelo professor Nelson Pereira dos Santos. Mestre em Memória Social na Unirio e doutor em Letras na PUC do Rio também, e ex-professor da UFRB também. É um currículozinho já. Sim. Maravilha. Então, Léo, a gente combinou de passar digamos, um itinerário, uma trajetória aí que abordasse um pouco, explorasse bastante a dimensão tanto das imagens, mas também explorasse a questão do labor fotográfico, né? Mas, para começar, talvez a gente devesse inicialmente abordar a questão das imagens, da importância das imagens na nossa sociedade, né? Os meninos vão produzir aí conteúdos muitas vezes pessoais, aí, porque o projeto é voltado para uma produção de uma narrativa fílmica no contexto pandêmico, em contexto de isolamento. Então, a gente propôs um projetinho em que eles realizassem algo que tivesse muitas vezes direcionado à própria vida deles, ainda que eles tivessem interesse em realizar uma ficção, uma invenção, uma narrativa que não necessariamente estivesse relacionada à sua experiência pessoal, necessariamente, ou então tivesse uma relação com o seu real, mas com sua vida, mas tivesse alguma coisa a ver com o contexto pandêmico. E eu gostaria de necessariamente começar a gente conversando um pouco sobre essa questão de como as imagens tornaram-se muito importantes na nossa sociedade hoje, e que está relacionado a narrativas até, digamos, pré-históricas, né? A imagem, desde o início, ela é uma ferramenta de narrativa do homem, desde que ele se forma enquanto sociedade, enquanto humanidade, que se forma em coletivos. Poderia comentar um pouquinho sobre a importância das imagens para a nossa sociedade e como ela está, de alguma forma, no centro das nossas narrativas hoje? A imagem é um tema, né? E que está bem... Já faz algum tempo que a gente fala bastante de imagem, porque a nossa sociedade tem um desenvolvimento forte na sua relação com as imagens, né? O que a gente chama de renascimento é o renascimento das imagens, que a gente, em 1200, terminou um período iconoclasta da sociedade que nós somos herdeiros, né? Que se autodenomina sociedade ocidental, vivia num período iconoclasta, né? Como a sociedade oriental, né? Era um período comum, onde imagens eram proibidas. E a partir de 1400 você tem um retorno, 1200 você tem um retorno da permissão das imagens. E aí você vai ter um desdobramento disso. Mas quando a gente fala imagem, né, parece algo muito fácil, né? A gente logo entende. E tem um autor, acho que é o Hans Belting, que fala que se você entende imagem, você não está entendendo nada, né? Se você consegue falar imagem e parece algo compreensível, é porque você não está entendendo nada. Porque a gente está convencionado a chamar de imagem essa representação física, gráfica, mas imagem vai muito além, né? O próprio raciocínio, o próprio homem pensa, porque imagem é a pura representação. Então, a própria palavra, ela gera imagem. E a imagem, ela não acontece fora, ela acontece dentro da gente. Imagem é a própria comunicação, né? Então,
A imagem, ela está na palavra, ela está na forma como nós interpretamos o mundo, como nós nos conectamos com o mundo, né? Basta você parar e ficar pensando aí, algum momento aí no seu travesseiro, as imagens vêm à sua cabeça, né? As palavras formam imagens na sua cabeça. Nós sonhamos com imagens, né? Então, a imagem sempre foi fundamental para o homem. Eu acho que sem imagem o homem não descia da árvore. E o que acontece nessa sociedade que a gente compartilha hoje em dia é que outros produzem imagens, cada vez mais. Então, ao longo desse tempo todo, né, se num primeiro momento foi proibida a produção de imagens justamente para proibir a produção de imagens no sentido de pinturas, né? As pinturas das igrejas foram proibidas nesse período iconoclasta, né? Você não podia representar ícones. Isso que a gente chama de imagem, naquela época eram os ícones, né? Eram representações de figuras. Então, isso não era representado nesse período iconoclasta porque se reconheceu o perigo, né? O poder que é essa possibilidade de representar iconicamente alguma coisa, né? Então, quando a nossa sociedade começa a reproduzir ícones, né? Produzir imagens, a gente está vivenciando uma experiência de uma produção a partir do outro, né? Que é uma produção comunicativa, né? Eu ofereço, eu oferto, eu comunico, eu compartilho as imagens que outrora estão dentro de mim, né? A árvore, se ela existe no mundo para alguém, ela existe na cabeça dessa pessoa que olha para a árvore. E se a gente compartilha uma imagem de árvore, é porque nós nos conectamos, né? Nossos seres se conectam através desse outro ser que é uma árvore, né? Então, existe uma outra forma de ver imagem que a gente vai vendo uma ocupação, né? Uma colonização, a gente poderia dizer, né? Das imagens num nível cada vez maior, né? Então, essas imagens que esse mundo de imagens que a gente fala, hoje tem mais imagem. Não, hoje tem. As imagens sempre estiveram. O nosso cérebro não para de produzir imagens. O problema é que agora nós quase não temos tempo de produzir nossas próprias imagens, porque essa produção industrial, enfim, desse mundo contemporâneo, né, é muito grande. Ela é muito grande, muito veloz, e até parece que ela é muito múltipla, mas não é, ela é muito repetitiva. Na verdade, ela acaba ocupando nosso imaginário com repetições, porque também a gente quer ver aquilo que a gente já, de alguma forma, estabeleceu uma relação. Então, né, só pensar na lógica dos algoritmos. Os algoritmos estão aí para te agradar. Simplesmente isso. Eles só querem ser o seu próprio espelho, para que você encontre nessa máquina de busca de imagens as imagens que te agradam. Então, mas os algoritmos não estão aí só a partir dos computadores, existem antes, né? Cinema já produzia imagens para um público, já produzia imagens, a pintura do Renascimento já produzia imagens para um público, que atraísse um público, já havia um diálogo, né, entre o público e as imagens, né? Uma catedral gótica já é isso, né? Então, o algoritmo que hoje está no computador, que é a palavra, ele já existia antes, né? A vontade de agregar pessoas, ocupar o imaginário, comungar o mesmo imaginário e ocupar esse imaginário, né? E isso é poder. A gente está falando, né, de poder. E aí, quando a gente, né, um projeto que trabalha que faz com que as pessoas produzam suas próprias imagens, é um projeto que
oferece às pessoas a possibilidade de confrontar esse outro poder, né, a partir do seu próprio imaginário, retomar esse poder. E compartilhar em pequenos grupos significa fazer pequenas revoluções, realmente. Perfeito. Léo, perfeito, você entrou num tema que já era uma coisa que a gente pensava em abordar, que de alguma forma essa questão da relação especular com o consumo que a sociedade tem nesse processo de produção e reprodução de imagens, é uma espécie de consumo especular com a própria imagem, né? Uma espécie de meio que ela vai produzindo imagens de si numa relação muito especular, e as pessoas muitas vezes não se dão conta de como elas consomem muitas vezes imagens que muitas vezes não estão diretamente ligadas muitas vezes a seu imaginário, mas elas são de alguma forma bombardeadas por imaginários distantes ou então em outros imaginários e acabam sendo levadas a muitas vezes terem uma imagem de si que muitas vezes não são a imagem, não, digamos, não real, mas são outras imagens, né? Imagens que sendo produzidas por outras delas mesmas, né? As imagens que elas têm de si são muitas vezes produzidas por outras pessoas, tentando resumir. E agora a gente vive um momento em que a gente percebe que há um processo de maior acessibilidade aos dispositivos, né, produtores de imagens, né? Eles estão de alguma forma, você acredita que eles estão de alguma forma interferindo ou então influenciando nesse processo também de consumo das imagens? Estamos de alguma forma consumindo mais imagens que realmente fazemos necessariamente? Estamos começando a atravessar esse momento? Você acha que de alguma forma isso também, esse processo de luta por representatividade, não só atrás das câmeras, mas não só na tela, mas atrás das telas, isso também influencia nas representações? Acho que sim, né? A gente vive esse tempo, né? O ser humano sempre vai viver o seu tempo e todo tempo tem os seus desafios, né? A gente tem que dar respostas a esse tempo, né? E ele está cheio dessas tecnologias que produzem imagem, que são pensamento, né? São conceitos que se tornam objetos, né? E processam, e nos processam, né? E nos pensam. E nós pensamos com ele porque eles pertencem ao nosso tempo. Vai ser assim, não existe uma solução, não é nada mais assustador, nada menos assustador. Não é né, falei aqui num período iconoclasta, se as pessoas acharam que deveríamos abolir imagem em 1200, é porque a imagem se mostrou perigosa, em algum sentido, né, para a sociedade. E qualquer tecnologia nesse sentido, que ocupe o imaginário, né? A gente pense na imagem quanto ocupação do imaginário. E aí a imagem ela pode ser mobilizada por palavras, né? Pelo ícone. E né, o rádio produziu o nazismo. Né? A conexão entre rádio e fascismo é amplamente estudada, porque o rádio produziu imagens, mobilizou o imaginário através do rádio. A televisão produziu os seus efeitos, a televisão produziu o país. Nosso país ele existe por causa da televisão. A televisão, né, a configuração atual do nosso país é muito baseada na televisão, no rádio primeiramente, depois na televisão. Né? Quando você diz nosso país é configurado assim, Brasil, é o Brasil, você diz a Brasil, construção da identidade nacional, assim, nesse sentido? não, própria territorialidade. Né? Você vai conectar ali Marechal Rondon, levando as linhas telegráficas pelas fronteiras e ocupando o território, né? Definitivamente marcando as fronteiras do nosso país. A unidade nacional em torno de uma política. O que ia fazer a unidade nacional é o rádio e a televisão. A possibilidade de juntar esse país esse continental em torno de um mesmo poder, né? Um poder nacional, está super ligado à expansão radiofônica e televisiva depois.
né? Para não falar aí o que a gente viveu aí, a forma como os meios de comunicação produziram, né, uma resposta popular para um objetivo, né? Então, é um espaço perigoso, um espaço de disputa. No final do século passado, né, quando eu saí da faculdade, a gente falava em letramento audiovisual, né, nessa ideia de que as pessoas precisavam aprender a se relacionar com imagem, justamente para poder desbaratar, né, esses mecanismos, entender como é que esses mecanismos interferem, né, na própria vida, na forma como eles são construídos. A gente acreditava que aprender a fazer cinema daria já uma capacidade de também ler, né, o que estaria por trás de qualquer imagem, da produção de imagens, né? Parece que não é bem assim, isso era meio algo ingênuo, né? Mas já era algo de uma reflexão em cima disso. Eu acho que tem algum poder, não deixa de trazer alguma certa ingenuidade. Nós todos somos ingênuos em relação àquilo que nós produzimos, né? A nossa tecnologia. Não é só nós, consumidores. Né? Os próprios produtores das tecnologias, os criadores de algoritmos, né? O povo lá do Vale do Silício também é ingênuo em relação ao que eles produzem, né? Todos nós somos, não existe, né, esse domínio, né? A gente coloca as coisas no mundo, mas o mundo é o mundo, a forma como o mundo se relaciona, as pessoas se relacionam, né? O ser humano, a capacidade inventiva, né, do ser humano é imensa, né? E o que ele pode fazer com qualquer coisa é completamente incontrolável. Essa ideia de que o algoritmo controla alguma coisa, que nós somos controlados pelo celular, né? Agora está rolando esse vídeo aí, documentário da Netflix, que denuncia, não é? Até vi um debate interessante com o André Lemos, aí, o Big, nesses encontros virtuais que estão acontecendo, né? E o André fala a mesma coisa, eu achei muito bacana a fala dele, né? Assim, é uma prepotência, né? Achar é típico dessa prepotência. Essa prepotência é uma versão da ingenuidade, né? O prepotente é o cara que acha que pode e está sendo ingênuo, né? Mas é típico dessa prepotência do Vale do Silício achar que quem está dominando é o algoritmo, é o celular, e que isso está dominando o ser humano. É uma prepotência, né? É o próprio ser humano que produz, né, os efeitos que a gente vê aí acontecendo, né? Se não fosse por meio do celular, do WhatsApp, seria por meio de outros meios, né? A nossa imaginação para o bem e para o mal, ela vai ser sempre muito fértil. Você tocou num ponto interessante, questão da imaginação. O papel da imaginação no processo não só de consumir, que envolve um pouco de repertório cultural, a gente às vezes tem dificuldade, né? Muitas vezes com quem não tem muita familiaridade com determinadas cinematografias, tem dificuldade de consumir certas imagens, tem facilidades para outras. Isso envolve uma série de processos culturais, né? Eu estava tentando caminhar nesse sentido e você falou um ponto certo, a imaginação. A imaginação tem um papel importante nesse processo, não só de consumo, mas também de criação das nossas imagens e de imagens de alguma forma das quais nos alimentamos. Como é que você vê o papel da imaginação nesse processo? Tentando puxar um pouco para a contemporaneidade, para os novos jovens que estão explorando cada vez mais possibilidades imensas, né, com esses dispositivos novos, aí, esses dispositivos muitas vezes estão na mão deles, e eles estão cada vez mais inventivos, e muitas vezes quem está desenvolvendo linguagem, às vezes a gente imagina que não, mas muitas vezes youtubers estão desenvolvendo linguagens que estão sendo muitas vezes absorvidas pelo cinema, né? A gente às vezes acha que o cinema é o produtor principal da linguagem, da dita qualidade da qualidade da linguagem da imagética, mas muitas vezes outros, outros circuitos aí também estão produzindo linguagem. Como é que você vê isso? O papel da imaginação é importante? A gente tem um curso na UFBA, ele é um curso de cinema e audiovisual, né? Temos um professor que é o professor
Guilherme Maia, que implica bastante com essa ideia de cinema e audiovisual, porque é uma redundância, é uma tautologia, né? Você falar em audiovisual. Cinema é um audiovisual, né? É que nem falar em faculdade de samba e música, né? Pô, afinal, samba não é música, né? Mas os mais velhos, né? Aqueles com quem eu estudei e que pensaram o ensino de cinema, que estão pensando o ensino de cinema desde a década de 60, desde a década de 50 até, né? A gente pode voltar aí, e até antes, mas tem aí uma sequência. Entenderam que o cinema traria a memória dessas experiências do audiovisual, né? Da imagem em movimento acompanhada de som, né? Que é que a gente pode comparar com a metralhadora, né? A Matadeira, né? Tem um filme chamado A Matadeira, filme da década de 90, um curta-metragem bem interessante, né? Que é esse poder da máquina, né? Poder da máquina sobre o homem. Então, o cinema ele tem esse poder, né? Tanto é que o cinema, quando ele vai construir o seu imaginário, primeiro que cinema não é algo que abrange muitas coisas, né? O cinema é uma entidade, né? O cinema é a sala de cinema, é o filme, é muita coisa, né? Não é quando a gente fala cinema, a gente está falando do quê? De um prédio, está falando de uma forma de consumir algum produto, está falando do produto em si. Do Mas filme, quando né? o filme, né? Quando o cinema começa a se formar como a sétima arte, né? A arte do século XX, que realmente tem um... Opa, cortou um pouquinho. Tá aí, Léo? Opa, opa. 1, 2, 1, 2. Espera que ele volta. Está voltando. Labicines, olhares remotos. Isso, isso. Então, aí vamos tentar, então, retomar aquele papo sobre o que a gente estava falando, né? Tá. Eu estava falando do cinema, dessa instituição do século XX, né? Que, quando a gente pensa na sala de cinema, ela reproduzia o sonho, né? Ela está muito conectada àquele apagar de luzes. Então, tem um professor lá da UF, o professor João Luiz Vieira, que tem uma pesquisa sobre isso, já na década de 80, 90, sobre salas de cinema e o quanto elas reproduziam o imaginário do sonho, né? Estrelas no teto, formas antropomórficas nas portas. Tem um cinema lá no Rio de Janeiro, o Cine Palácio, que é muito evidente isso, a coisa do... Você atravessa um longo corredor até chegar à sala de cinema e para cada segmento desse corredor, o carpete vai mudando, vai ficando cada vez mais macio. Quando você entra na sala de cinema, parece que você está pisando num colchão, não é nem carpete de pelo, é como se fosse um tatame, mas muito macio, seu pé afunda. Então, a sensação do sonho, né, está claro nessa construção da sala de cinema, e o filme reproduz isso, né? A cadeira, né? Tanto é que as novas salas estão sempre investindo nesse imaginário, né? É a imersão, é o 3D, é a cadeira mais confortável, é o som que vem de todos os lados, de forma que você fique com a busca por essa sensação física do deixar o próprio corpo e entrar nesse outro ambiente, né? Tem um pouco isso. E falando nessa coisa do corpo, porque a imagem, né? Você falou assim dessa reflexividade da imagem, que está muito... Inclusive, a gente pensa muito sobre isso quando a gente pensa na relação nova, né? Com o celular, com a própria imagem através dos celulares. Mas é fundamental, né? Se a gente pegar as primeiras imagens da nossa linha histórica, né? Porque você tem aquelas imagens paleolíticas, e você tem uma interrupção de 3, 4 mil anos, 1 milhão de anos, nem sei quanto, mas tem uma interrupção.
As imagens que vão dar continuidade, que são contínuas, né, da nossa espécie, né, as primeiras são as imagens dos ancestrais, né? Eram as cabeças dos mortos com barro, com argila e guardadas em casa. Então, o que você tem ali? É a própria imagem, né? Acho que é a Margaret Mead, que é uma antropóloga, que fala que a marca da civilização é o osso da perna cicatrizado, é o osso, né, que quebrou e foi juntado. Por quê? Para ele juntar, precisou que outros cuidassem. Você cuida do outro porque você se vê no outro, né? Essa identidade, né, que cria o grupo, que cria a família, e essa imagem do crânio, né, guardada dentro da própria casa, né, que é a primeira imagem da nossa série, né, que nos conecta a um passado, né, sem interrupções. Essa primeira imagem marca muito isso. O cinema, a experiência cinematográfica é a experiência de se ver no corpo de algo que eu considero o meu próprio, aqui, a minha própria imagem, no sentido de aquilo, ou pelo menos aquilo que eu quero alcançar, né? Não é à toa que o cinema vai representar a figura do herói, né? Você vai lá para consumir um personagem e para se ver nesse personagem. Daí a montagem clássica do cinema, né? Essa imagem do cinema onde a questão do ponto de vista no cinema, que é fundamental, a gente que trabalha com fotografia, a questão do ponto de vista, né? O que a câmera representa naquela cena, né? O ponto de vista de um ser superior, né? Que seria o roteirista, o diretor, né? O narrador do filme, é o ponto de vista de um personagem. Normalmente, né, existe um trânsito entre esse narrador, né, a câmera, e o personagem, que seria a câmera subjetiva em muitos momentos. Existe uma troca aí, né, e a própria decisão de onde você vai colocar a câmera é uma resposta a essa construção. Então, essa identidade do espectador com o herói é fundamental, né? E é assim, até prosaica, né? Eu tenho um filho pequeno que ele vê um personagem e ele vai brincar disso. Eu me lembro de sair do Rock Balboa no cinema e querer fazer boxe, começar a querer brincar de boxe, né? Porque e a música ficar tocando na sua cabeça e você, né, subir escada fazendo aquele movimento, porque existe uma identificação, né? É criada uma identificação, né? Algo que vai lá e busca você e te traz. Então, quando a gente fala, né, da importância das representações identitárias no cinema, né, como tudo é uma faca de dois gumes, né? É uma necessidade de se ver, é uma necessidade individual de se ver, e também é uma necessidade comercial de fazer com que o outro se veja. Eu preciso... Léo, eu acho que cortou um pouco aqui. Eu acho que cortou um pouco. Essa sua fala é muito importante. Você poderia repetir um pedacinho da que você estava... Sim, então vamos lá. Então, a gente estava falando do cinema enquanto essa instituição de captura do imaginário. A gente pode pensar o cinema como uma arapuca para o imaginário. E o imaginário, ele nunca abandona o sujeito, né? Quando eu vejo, eu me vejo. Quando eu sonho, eu estou no sonho. Acho que eu nunca tive um sonho onde eu não estivesse no sonho, né? Eu nunca penso uma coisa... imaginar é a possibilidade de me projetar no espaço e anular o tempo, né? Existe uma anulação do tempo, eu me projeto no espaço. Quando eu imagino uma árvore, eu me coloco em algum lugar. Me coloco na frente dessa árvore, embaixo dessa árvore, acima dessa árvore, né? Posso me colocar nos galhos. Sempre que eu me imagino qualquer coisa, eu me coloco. Não tem imaginação, pelo menos até, né, os estudiosos do imaginário, da antropologia do imaginário, né, ressaltam esse dado.
Então, o cinema é uma captura, né? É uma ferramenta, né? Uma ferramenta tecnológica, né? Que a gente pode comparar à matadeira, à metralhadora, né? Que é um salto tecnológico destrutivo, né? Capacidade de produzir um efeito devastador. O cinema tem esse efeito devastador, como guardada as devidas proporções, a Catedral Gótica, né? E cada vez mais você tem um armamento para avançar sobre esse imaginário. O cinema teve a sua configuração, agora é uma outra configuração, né? Que funciona na sua casa, o home theater, a série, que aí ela não só é uma ocupação do seu imaginário naquelas 2 horas do filme, mas é uma ocupação do seu imaginário por um período que pode ser assim, né? Comparável a um consumo de drogas, né? Você pensa assim, alguém que consuma LSD e que entra numa viagem que vai durar de 6 a 8 horas, né? Alguém que consome uma série chega a ser pior, porque é uma viagem que dura mais, né? Eu maratonei uma série já na vida, né? Tive que passar por essa experiência para sentir. Realmente muito igual à sensação de quem consumiu um LSD na vida, né? Você entra numa excitação porque existe uma tecnologia narrativa que te amarra, né, a querer acompanhar os desdobramentos, né? E você entra naquilo e você, né, você vai de um para outro muito facilmente, né? Você para de ver um episódio e vai para outro muito facilmente. Eu vi num carnaval inteiro, eu vi o Breaking Bad um carnaval inteiro. Minha mulher estava grávida, eu assisti ali, que eu tinha que ver, eu fazia parte do imaginário. E realmente, eu, né, embarquei na viagem. Mas a sensação final é como é que o pessoal fala depois que tem uma viagem psicodélica, a pessoa tem não é bad trip, porque a trip é boa, mas você tem uma baixa, né? Sim, sim, sim. Tem um nome específico para isso, né? Que assim, que é uma rebordosazinha depois. Que é uma frustração. É uma rebordada, mas tem um nome específico para elas. Tem. Né? Psicotrópica tem um nome específico ali. E é uma rola uma baixa, né? É uma sensação de tempo perdido. Porque, sinceramente, o Breaking Bad é uma novela. Novela igual a Saramandaia, sei lá, Sétimo Sentido, que eu vi quando era criança, ou Roque Santeiro, que foi uma novela que eu acompanhei, que depois nunca mais fui acompanhar a novela, porque você viu uma, você viu todas. Né? E ser capturado por um Breaking Bad me deu essa rebordosa. Tipo, eu fui capturado por alguma coisa, é claro que eu vi profissionalmente, mas a sensação é a mesma de terminar a novela lá do Saramandaia, entendeu? Poxa, não acrescentou nada, né? Muito pouco, né? Na minha vida. E, inclusive, eu dediquei meu tempo, minha energia, comi pouco, comi mal, fiquei mal sentado, sabe? Então, é uma máquina de captura, né, desse imaginário. Sim. Léo, deixa eu... Não, termine. É porque eu ia fazer uma mudança aqui para Wi-Fi, que o Wi-Fi voltou. Porque eu estou no 4G e ele cai facilmente toda hora e às vezes fica cortando sua fala. Não, pode passar. A gente volta, a gente vai retomando aí. Pode passar, pode ir lá. Provavelmente. Aí, voltou agora. Ah, meu Deus, eu vou ter que fazer uma boa edição disso. Mas, Léo, eu queria voltar a um ponto que você falou muito interessante, a questão da imagem na construção do ponto de vista. Eu tentei abordar isso um pouco na minha videoaula que eu construí para os meninos, mas como a imagem e a câmera, necessariamente, ela sempre está simulando um ponto de vista. E como isso é importante para quem vai construir qualquer narrativa, não é? Lembro de ter lido uma vez aquela
aquela narrativa, a narrativa cinematográfica de André Godreau, ele fala sobre esse metanarrador, né? Que, em última instância, a imagem, mesmo que não tenha nenhuma voice-over, não tenha nenhum áudio nem nada, mas se tem a imagem lá, significa que ainda há um narrador construindo, articulando um discurso, construindo uma narrativa, sempre, de alguma forma, a imagem, ela de alguma forma, ela tem um papel muito importante na construção disso, né? Eu achei massa isso que você falou. Eu queria que você, na verdade, só retomasse esse papo, porque eu acho que o ponto de vista é muito importante para quem está construindo esse materialzinho aí agora na pandemia, nos meninos que estão lá no curso aí. Acho que vale a pena a gente explorar um pouco isso. É uma base para essa construção, assim, porque é básico, porque você em dois sentidos, né? Porque faz parte dessa linguagem, a manipulação disso nos moldes como a gente pode explicar no sentido de como fazer, né? Já está mapeado é um mapeamento que vem de muitos séculos, né? Assim, como eu falei, né? A Catedral Gótica já é um artifício para produzir isso. O Renascimento todo ele vai trabalhar, né, com essa conexão do homem com esse mundo, né? No caso religioso, né? Mas vai trabalhar com essa conexão. E aí o ponto de vista do homem, né? As artimanhas da quadratura, né? Das artes plásticas, né? Conceição da Praia, né? Que você tem um exemplo de quadratura maravilhoso, né? Que você pode ir assim que acabar a pandemia, você pode ir lá e olhar para uma pintura, né? Do teto, onde você tem a pintura reproduz um teto vazado e acima dele a Virgem Maria, os santos, né? Essa ilusão de ótica, né? Que o cinema vai transformar em uma produção maquínica, né? Você tem um aparelho que produz ilusão de ótica, né? Facilmente, né? A ideia de que você consegue me ver o fundo, né? Ver o meu quarto, ver esse espaço, como se a gente estivesse compartilhando no mesmo espaço, né? Eu estou vendo seu quarto aqui, né? A gente está compartilhando o mesmo espaço, mas é uma ilusão, né? Que as pessoas já entendem, né? Já entendem até a ideia que tem uma câmera, uma lente, não é? Que está produzindo isso. Conexão, hoje em dia, quem não entende conexão, né? 4G, 3G, né? Todo mundo entende muita coisa de tecnologia, muita coisa, naturalmente, qualquer um. Mas essa ilusão, né? Ela já é um projeto, né? Renascentista, ou até anterior. A construção da perspectiva. Construção da perspectiva e a manipulação dessa relação entre sujeito e imagem. Como eu falei, a imagem, a gente sempre se coloca na imagem, né? O sonho, não tem sonho onde você não está. Você sempre está no seu sonho, né? Tem uma imagem, sempre tem de alguma forma, é muito interessante isso, porque, como você falou, se tem uma imagem, tem um observador, né? Tem um ponto de vista ali. E normalmente, esse observador se confunde, né? Esse observador que produz a imagem, ele tende a se confundir com o observador que está consumindo a imagem. Sim. Né? A tentativa é essa, né? De construir isso é um efeito. Isso é um efeito que faz parte da ilusão, né? Você produz a imagem e eu vou no ponto de vista, né? Eu entendo essa imagem quando eu assumo o ponto de vista dessa imagem, né? Você está com o celular, eu percebo que seu celular está abaixo, né?
Eu percebo que ele está próximo a você por causa desse efeito de grande angular que dá na imagem. Né? Isso também, de alguma forma, isso produz um certo efeito de identificação também, não é? Com esse ponto de vista. Existe um efeito a ser produzido aí. Qual efeito é, né? O efeito da igreja da Conceição da Praia é um efeito, né? Que coloca o céu, o espectador abaixo, olhando para cima para o céu, já traz o céu para perto, nessa ideia de estar dentro da igreja, ao mesmo tempo esse teto que se abre, né? As portas do céu. Né? É uma relação estática, né? De êxtase, né? com esse imaginário religioso, que e imaginário tem muito a ver com o sentimento religioso. Né? Não é à toa que você tem aí o imaginário produzido pelo cinema, produz cultos. Né? Basta você ir em qualquer, como é que é, comic, não sei o que, Comic Sans, né? Você vê que tem os sacerdotes do Harry Potter, os sacerdotes do Guerra nas Estrelas, né? E aqueles que querem ser, né? Então, quem faz mais, quem sabe mais, quem é mais, quem... Né? De forma que até o próprio Harry Potter, quando olha esses sujeitos, ele se estranha, ele não é aquilo. Né? Mas aquela imagem já não é mais o ator, não está mais colado no ator, é o personagem, é o imaginário que vai além, que opera, né? Na vida das pessoas e individualmente, e que reflete na experiência comunitária, que aí você tem, né, o culto se formando. Então, né, quando a gente está falando da imagem do Renascimento, ela é uma imagem religiosa. Essa imagem do crânio, né, lá né, estamos falando aí dos primeiros povoamentos, né, Satal, Iuca, né, essas cidades, esses crânios, né, revestidos, né, de barro para fazer a estátua, postos em imóveis dentro da casa para representar o corpo. Essa imagem do antepassado viva, imagina, dentro da sua casa, você entrar e ver o crânio do seu avô guardado, é religioso, mobiliza, você te conecta, e não no sentido de que da religião como alguma coisa exterior, mas da religião como uma forma fundamental para você se situar no mundo. Né? Sim, claro. Conexão com o seu antepassado, você se enxergar. Então, quando você substitui, você não olha mais para o seu antepassado, a nossa sociedade é uma sociedade de apagamento, né, principalmente das massas. As massas, elas não podem ter antepassados. Né? As massas são corpos sem história. Né? Só as elites que têm antepassados e que sabem o valor. Sabem o valor, não, têm um poder, né? Porque ao mesmo tempo que elas guardam, elas destroem do outro, né? Substituem. Então, existe uma substituição dessa referência quando você começa a cultuar o Harry Potter. Você não tem... Eu não tenho um avô para cultuar, eu não tenho um bisavô, um tataravô. Né? Eu tenho o Harry Potter. E aí, por isso que é importante você ter representatividade nessas imagens, né? Porque que não seja o Harry Potter, seja a Tainá, a Indiazinha, né? Que não seja o Luke Skywalker, que seja Zumbi do Palmares. E aí, como eu estava falando antes de cortar, é a questão da faca de dois gumes, porque é muito importante que você tenha, mas também se reproduz a captura do imaginário pelas produtoras de conteúdo, né? Que aí vão produzir o conteúdo para aquele público e capturar o imaginário a partir daquele conteúdo. Né? É por isso hoje que se fala, né, do black money, por exemplo, da mobilização do movimento negro em torno de ocupar também esses espaços capitalistas, para não deixar que outros espaços capitalistas que vão capitalizar em cima desse imaginário caiam na mão de outros grupos, mas estão no universo capitalista. Né? Os Estados Unidos têm um grande
é um grande exemplo dessa conexão, né, dessa ocupação do mercado afro, né? Eu tive uma lição muito grande sobre esse tema na morte do Michael Jackson, né? Realmente, assim, eu lembro do Michael Jackson quando era criança, né? Depois, né, depois perdi o contato e a única imagem que vinha do Michael Jackson para mim, que não estava prestando atenção. Tá joia, o imaginário dele. Ele gosta de Ladybug. Miraculous. Eu acho ótimo também. Mas a imagem que eu tinha do Michael Jackson, né, como quem não está prestando atenção, era de um sujeito que estava deixando de ser negro, né? Isso era reforçado, isso era, né, tava um pouco pautado, estava na cara, né? E quando ele morreu, eu não imaginava o quanto ele ainda guardava de significado para aquela comunidade negra norte-americana. E o enterro do Michael Jackson foi assim uma ocupação do imaginário dessa comunidade negra. Eu assisti num barzinho lá na Baixa dos Sapateiros, na Rua das Flores, ali, que dá a conexão. Eu lembro até hoje que é onde eu almoçava, e estava passando na TV. Eu fiquei completamente emocionado vendo aquilo, porque era uma transmissão ao vivo para o mundo todo. Estava ao vivo no Brasil, mas estava ao vivo em qualquer lugar do mundo. E a comunidade negra norte-americana não perdeu a oportunidade de falar de levantar a bola, de levantar o imaginário do Michael Jackson, esse imaginário da ocupação do mercado, né? Não foi ninguém lá para falar uma coisinha fora, assim, e ninguém se recusou. Todos os nomes, você pode pensar, da cultura negra, afro-americana, que estão aí, que a gente consome porque compartilham dessa indústria capitalista, né? Que estão aí, né? Quincy Jones, Dal Jarreau, Diana Ross, todo mundo foi lá para falar da importância dele nesse processo. Assim, era muito consciente, não era alguma coisa do tipo o Michael Jackson era muito bom. Não, era muito consciente desse tema, dessa questão de ocupação, mercado, capitalismo, né? Sem dourar a pílula, né? E sem romantizar, né? Para mim foi uma grande, sem romantizar. Para mim foi uma grande lição dessa clareza do que pode ser feito, né? E do que deve ser feito na possibilidade que a gente tem, né? Então a indústria capitalista, né? Tem seus perigos, né? Tem seus temas, mas que seja por nós, né? Aquela coisa do Dom Pedro, do Dom João para Dom Pedro, né? Não deixa que outro aventureiro ponha a mão na sua coroa, né? A coroa é da família, né? A nossa família é essa aqui. Não, né? Então, respeite a sua família, saiba, né, dos seus antepassados e caia dentro, né? Sem, não, mas esse aqui não é tão assim, esse aqui vacilou ali, vacilou ali. Isso é um papo, né? Roupa suja você lava em casa. Isso é um papo que você cuida, mas na hora de ir para fora e, né, tocar a corneta, ir para a guerra, né? Corneteiro Lopes, é para frente. Léo, a gente também imagina que, agora tentando abordar mais a dimensão prática dessas produções que não necessariamente são produções, digamos, industriais ou nos moldes industriais, são produções que a gente não quer chamar de caseira também, mas a gente pode chamar um pouco de produção flexível, uma produção mais se adapta à situação, né? A gente está tentando ao máximo estimular que as pessoas, que os participantes do curso, eles encontrem meios de contar sua narrativa, às vezes uma pequena narrativa, uma micro narrativa, uma média narrativa, uma curta narrativa, mas que explorem também alguns dos projetos que foram selecionados não estavam só diretamente ligados a ficcionalizações, a narrativas de alguma forma alguns dos projetos tinham uma dimensão mais documental, com a própria experiência. Deixa eu fechar a porta assim, aqui. A gente... Deixa eu fechar a porta. E a luz está cara e o ar-condicionado está ligado.
Tá bom. Então, alguns projetos eles propuseram uma abordagem mais documental de si, mais documental de seu contexto, mais documental de sua comunidade, mais documental, que isso significa uma imagem que ela tem uma espécie de uma relação assim, uma certa, não diria uma aderência, mas ela tem um contato com o real inevitável, né? Não são narrativas digamos, inventadas e criadas para um contexto de narrativa fílmica. Ela tem uma relação pessoal com a imagem, esses projetos, né? E isso é importante de ser abordado. Quando, por exemplo, um dos projetos fala, eu gostaria de trabalhar um pouco as falas de mulheres do axé, mulheres que estão, de alguma forma, mantendo os lares e, ao mesmo tempo, mantendo a fé nos seus espaços, todo mundo isolado. Tem um projeto que caminha nesse sentido. E aí é isso. Como você sugeriria a essas pessoas, que muitas vezes são pessoas que estão iniciando, né, no cinema, estão iniciando, fazendo pequenas narrativas de si, iniciando, assim, uma sugestão sobre essa abordagem da imagem com uma relação mais pessoal com sua própria vida, uma relação, essa imagem que tem essas propostas de documento, essas propostas que têm uma relação mais pessoal com a imagem, né? Diz mais respeito a si, a sua própria experiência, ou então a experiência de sua comunidade, de seu entorno. Como é que você abordaria isso? O que você sugeriria para essas pessoas que estão começando a desenvolver os projetos nesse sentido? O que você acha que é importante ela reter, né? É, Principalmente no aspecto da imagem. porque a gente, continuando, né, um pouco que a gente tem falado, né? A imagem é sempre pessoal, né? Ela é sempre ela guarda, né, essa conexão, isso que eu falei, né? Você está sempre na imagem que você consome ou na imagem que você produz, você está sempre ali, né? Então a conexão entre a separação entre documentário e ficção, ela é de alguma forma uma estante, uma gôndola de supermercado somente, né? É uma distinção de gênero, né? Quais são as expectativas, né? Se você pensar hoje em dia, por exemplo, você tem um movimento forte, né? Principalmente no seio dos cineastas negros mais jovens, pautando o afrofuturismo, né? Você poderia dizer é ficção, né? As pessoas estão abandonando, querendo fugir do mundo que estão vivendo para criar um outro mundo, né? O que é isso, né? Acho que muito pelo contrário, né? É uma realidade, mas uma realidade que se constrói, né? Ao mesmo tempo, né? Você, né? Por exemplo, quantos documentários que você vai ver e eles são extremamente reprodutores, né? Quando você pega, por exemplo, esses documentários de música, né, que é muito comum no cinema brasileiro, né, é um viés mercadológico quase certo, né, pegar um músico de sucesso, conhecido, e fazer uma narrativa sobre a história dele. Você tem ali uma ficção sobre, né, a ficção biográfica, né, e é isso que o público quer, né, quer a ficção biográfica, né, né, a construção dessa história de vida que produz o imaginário, né, que opera no campo do imaginário sobre que já está inclusive cristalizado em torno daquele personagem, né? E que normalmente foi construído também para criar essa imagem que é o próprio personagem, né? O João Gilberto, né? Ele é um personagem, ele se cria enquanto personagem, é criado enquanto personagem, né? Por aqueles que estão ali, né?
aquele personagem que, inclusive, outro personagem que gerou culto, né? João Gilberto gerou culto, né? Então, não sei se tem um documentário sobre João Gilberto, acho que tem um sendo feito agora, mas com certeza ele está ali para reforçar esse culto, né? O quanto aquilo é o real. É claro, né, que você tem um documentário como Quilombo Rio dos Macacos, que vai, né, nas sessões judiciais, onde estão os quilombolas, estão, né, os juízes, está a defensoria, né, e você está vendo ali algo sendo produzido né, na sua frente ali, né? Você está muito conectado com um processo de realidade que é diferente, né, de um documentário que vai falar sobre um personagem desse. Mas também você tem alguma construção ficcional. Por quê? Porque a ficção tem um pouco a ver com a parcialidade, né? E o cinema político, como, por exemplo, né, eu citei aqui o Quilombo dos Macacos, é um filme que talvez a gente possa enquadrar nesse lugar de um cinema político, porque tem que ser político, né? A isenção, se ele fosse um filme isento que mostrasse o lado da Marinha, o lado dos quilombolas, ele seria um filme político. Então, a isenção seria impossível nesse caso, né? Então, ele tem que se declarar isento significa se declarar, né, que nem o Toquinho, né? Sim. Não, agora eu não sou político, né? Tá lá. Agora... Antigamente era, agora que deu ruim, deu não é mais, né? Ele não sou nem isso nem aquilo, não sou nem isso nem aquilo, né? Não tem esse lugar, né? Então, sim. Mas aí um filme declaradamente político, ele é parcial, ele cria uma narrativa de um ponto de vista, né? E o quanto que o ponto de vista é o real, né? Aí é uma grande questão filosófica, né? Não tô advogando eu advogando contra a possibilidade da isenção. E aí você tem que criar a narrativa e usar dos artifícios da ficcionalidade, da dramaticidade, né? Então você vai ter no filme... De quem que é o Quilombo Rio dos Macacos mesmo? Você lembra do diretor? De Josias Pires. É um jornalista, Josias né? Pires. É muito bom esse filme, né? E você tem você vai ter os artifícios, né? Narrativos que o cinema, né? Que o jornalismo tem para enfatizar o drama, né? Existe um drama, né? Existe um sofrimento. Você não pode dizer que não existe. Não é uma questão, né? Uma realidade crua, sem um sentimento. Existe um sentimento que adere que a narrativa precisa aderir a esse sentimento, a essa experiência. E aí é a ficcionalidade, porque também tem uma coisa, né? Sempre a gente fala de ficção, né? E às vezes é difícil as pessoas, por exemplo, minha mãe, quando fala de ficção, ela só pensa em filmes de terror e ficção científica, ela não entende a novela como ficção. Sim. Né? Na novela, né, ela se passa aqui, esse bairro existe, existem cabeleireiros, existem ricos, existem famílias ricas. Ela entende aquilo como... Não, isso não é ficção. Ficção é ficção científica. É se você tem um ser do outro mundo, né, um espírito, uma alma penada que aparece, o Jason, isso para ela é ficção. Mas é claro que minha mãe é de outra geração. Né? Para a gente, ainda, às vezes, é difícil entender. A gente até entende a novela como ficção, mas quando vê uma matéria de jornal nacional, entende como... E não entende aquilo como o quanto de ficcional existe naquilo. Né? Por isso que eu falei que a divisão entre documentário e ficção é uma divisão de gôndola de supermercado. Né? É claro que você vai encontrar a cerveja lá na geladeira, na seção de bebidas, né? E a cenoura na seção de legumes. Né? Mas porque alguém colocou lá, e isso já está estabelecido. Então, existe um acordo, né? Por que você não pode encontrar cenoura? Né? Aí vai o sujeito que pensa em comprar uma caixa de cerveja e encontra com um patrão na seção de legumes e joga a cerveja lá, sei lá. Né? E aí você encontra um monte de cerveja junto de cenoura, porque alguém
Jogou né? a cerveja lá. Jogou a cerveja lá porque alguém pegou ele no flagra ali. Ele, pô, não, peraí, deixa eu tirar aqui. Aí foi lá encontrar com a vizinha, sei lá. Né? Então, Ô, assim, não Léo, existe. diga, termine seu É pensamento. isso, assim, não, a ideia, né, que eu acho que quem vai fazer um documentário sobre a sua experiência é pensar o quanto ficcional é a obra. A sua experiência é real, mas a obra ela vai ser ficcional. Ela vai precisar, né, lançar mão dos artifícios da narrativa, que são os mesmos do cinema de ficção, né, declarado, para você Sim, fazer um documentário. Né? Existe cinema experimental. Né? Você pode pegar a câmera, apontar para a sua janela, filmar lá 5 minutos e dizer, ó, isso é um documentário puro. Existe, né? É um cinema experimental que está aí justamente para pôr em questão, né, o que seria. Esse filme é uma ficção ou é um documentário? Né? Só de alguém escolheu botar a câmera na janela, né, por sim. algum motivo, em alguma hora. Por que naquela hora e não naquela outra hora? Então, a ideia de que aquilo é um documentário de alguma coisa também cai por terra. E tem Enfim, essas estratégias, também, por exemplo, para quem vai muitas vezes fazer um determinado trabalho mais voltado para a sua, por exemplo, temos o caso de Matheus, né? Matheus ele é cadeirante. Ele está querendo explorar um pouco a narrativa que envolve a sua experiência como cadeirante na pandemia. E ele estava com uma proposta de série, mas a tentativa dele é de construir pelo menos se não um piloto no curso, ele vai tentar construir o que a gente chama de um teaserzinho, né? Uma coisa assim, que funcione como um piloto, talvez, ou então alguma coisa, um material prospectivo, né? Que apresente a proposta. Mas ele quer, de alguma forma, construir uma narrativa que aborde a experiência da acessibilidade, como isso, o contexto pandêmico pode ter afetado isso, né? E isso é interessantíssimo. E aí ele tem que desenvolver estratégias para ele realizar isso. Ele mora só, ele é um cadeirante. E que sugestões você daria para ele? não, ele é um exemplo ótimo para aquilo que eu estava falando do ponto de vista. Né? Porque ele tem um ponto de vista que normalmente é diferente do ponto de vista abordado né? Na maioria dos filmes. Né? A maioria dos filmes são sobre pessoas, são sobre pessoas padrão, né? 1,80 m, né? Sem problemas de locomoção, de nenhum problema de locomoção, né? Nenhuma. Pessoas que a porta do banco não trava, que o garçom atende imediatamente, que as viagens de táxi são tranquilas. Né? Normalmente, esse é o ponto de vista, né, do sujeito. Aí, pegando só esse dado da altura, né, dessa câmera que acompanha um sujeito que está de pé, e comparar com a situação de Mateus, que é um cadeirante que vê o mundo de um outro ângulo, né? A gente conversa com ele, a gente tem essa experiência, né? Se a gente puder sentar para conversar com ele, é melhor, né? Para poder trocar ideia, né? De olhar de frente, é que nem eu fiz aqui. Aprendi com o Lula, botei uns livros aqui embaixo para poder conversar com você, mas, né? Sem ser aquela imagem, né? Do, do laptop embaixo, né? Que é muito comum. Então, porque eu acho que isso dá cria uma relação, né? No caso dele, é um exemplo ótimo para a gente pensar essas escolhas e a potência dessas escolhas com a câmera, né? Porque ele não precisa nem narrar nada, só esse deslocamento, né, da vida, né, entre quem está de pé para o ponto de vista dele já é, né, fundamental, já traz, né, uma outra visão. Né? Qual é o ponto de vista dele quando ele vai pegar algo no freezer, naquela geladeira que é alta? Qual é o ponto de vista dele quando ele precisa descer uma escada, né? E essa escada está embaixo para qualquer um, talvez está mais embaixo para quem anda a pé, mas de repente, olha como é que, né,
em um momento, ele sentado na cadeira e você ter a câmera na altura dele, representa muito bem essa relação dele com o ambiente, né? E esse nível, essa altura, né? Quando a gente fala nível, a gente fala do nível dos olhos, né? Do nível do horizonte. Esse nível do horizonte em relação a ele, na posição que ele está. Né? Isso representa, já documenta uma experiência que é diferente da maioria dos filmes que você vê. Não é? Uhum. Eu cortei minha imagem aqui, Léo, para facilitar. Tá bom. Tá cortando muito aí, eu acho que vai facilitar a sem transmissão problema. de dados. É estranho, mas estamos aí para isso. Sem problema. Meus alunos também fica tudo assim. Só na logomarca. Não, eu tô aqui, é uma situação chata, porque eu preciso que tenha uma boa qualidade. E aí, às vezes, a gente fica nessa. Não se preocupa, não. Tá de boa. Mas continue, desculpa interromper aqui a fala, que já fala, é essa fala mesmo que eu estava procurando. Então, no momento em que ele, em algum momento, a câmera, ao nível dos olhos de Mateus, por si só já representa a experiência dele, porque vai apresentar uma diferença daquilo que a gente está acostumado a ver na maioria das narrativas, né? Pessoas, né, desse sujeito que a porta do banco não trava, que anda, que corre, que voa, né? O super-homem, né? Que vê através das paredes, esse sujeito onisciente, né? Que grande parte dos filmes está presente. Então, só de você colocar a câmera no nível dos olhos dele já produz um efeito. Mas, né, se você, por exemplo, coloca Mateus na situação de ter que descer uma escada, né? E essa escada, se você pensar, ele está mais próximo da escada, né? Está mais perto do chão do que do sujeito caminhante. Então, se eu uso o ponto de vista de Mateus, a escada até parece mais amistosa. Só que existe o subjetivo. Porque para o caminhante, descer uma escada, o cara desce lendo o celular, né? Aquilo não é uma tarefa muito complicada para ele, né? Pode até cair porque está olhando o celular, mas ele faz aquilo. Né? Talvez para Mateus seja algo mais desafiador, ainda mais se for uma escada que não tem acessibilidade. Né? Aquelas escadinhas com... Então, você representar a experiência de Mateus não é mais a câmera na altura do olho dele. Talvez seja uma câmera que você jogue lá para o teto, que você coloque o celular no pau de selfie e jogue ele lá para cima para parecer que a escada é muito mais ameaçadora. Então, essa ideia, né, da visão, do ponto de vista, que é sempre subjetivo, tá? Ele vai ser sempre subjetivo. Mas, às vezes, a subjetividade casa com a experiência, né, normal, né? Está no nível dos olhos. Essa subjetividade está no nível dos olhos. Às vezes, não. Às vezes, você precisa procurar uma outra imagem que foge ao nível dos olhos para produzir um efeito outro, Perfeito. Mas que talvez seja mais representativo da experiência, daquilo que você quer passar. Maravilha, Léo. E se a gente pudesse também, eu sei que é uma conversa, um bate-papo sobre imagem, mas se a gente pudesse também abordar, porque é quase difícil falar sobre imagem e não falar sobre som, né? A gente está falando de audiovisual. Mas sem necessariamente adentrar de alguma forma na aula de som que vai rolar ainda aí. Mas como é que a gente... É quase difícil falar sobre isso sem dizer Guilherme que vai fazer o som? Guilherme. Guilherme já está engatado aí na questão do som. Mas é muito complicado falar sobre imagem e não falar sobre som. E, ao mesmo tempo, quem faz imagem, ele tem que estar, de alguma forma, meio que construindo a atmosfera dessa imagem. Pelo menos é alguma coisa assim que envolve você. O que sons essa imagem lhe provoca, né? Ou então, que imagem esses sons lhe provocam? Tem uma relação um pouco umbilical entre som e imagem. Você não acha? O que é que você, de alguma forma... Tenho certeza. Eu fico preocupado em abordar a imagem, mas sem também escantear essa relação profundamente
digamos, genética com o som que a gente vive hoje. Claro que não foi assim no início, mas hoje assim é. Né? O som tem um efeito muito forte no processo de imersão. E ele tem que, de alguma forma, sempre estar, de alguma forma, sendo pensado junto com a imagem. Então, quando você vê projetos como esse, que estão muito voltados para a representação de si, né, da sua própria experiência, como é que a gente pode sempre pensar a imagem junto com o som, né? Como é que você vê isso? Isso aí, Guilherme, é que vai dar as dicas, né? Mas, sim. Mas da parte da imagem. Mas é o que que eu estava comentando, né? Que é assim, tentei colocar, né? Que a gente tem dito, a gente tem visto, a gente tem às vezes tem falado muito na ideia de imagem, como isso que se passa na tela. E a imagem ela é produzida no cérebro por, né? Nós nos conectamos com o mundo por imagens. Então, quando eu falo uma palavra, vem uma imagem na sua cabeça. Sim. Né? É claro que é um processo que já está, né, dinamizado, que talvez. Mas se a gente parar, né, se eu falar ovo, vem um ovo na sua cabeça. Não tem como você ouvir isso, ouvir o ovo e não pensar no ovo. Ele está ali. Não vê o ovo, né? Vê o ovo. Não está ali, em algum lugar. Em algum lugar ele vai aparecer. Inclusive numa forma tátil. Você vem tudo na sua cabeça. Vem o tato, vem o cheiro. Se eu falar podre, então, aí você. Aí piora a imagem. Dá até para sentir o cheiro, né? Vem, né? Não tem jeito. Né? A música clássica ela é uma produtora de imagens, né? A música no geral. Né? Mas a música clássica ela se desenvolve muito, acho que o Guilherme pode dizer até mais sobre isso. Eu não sei nem se eu estou certo, não. Mas, a princípio, é essa música que quer produzir imagens, que quer produzir alegria, né? O sentimento a partir de imagens, né? Imagens que produzem sentimentos, são imagens sonoras, né? Tem uma visualidade, uma tangência, né? Porque todo sentido, existe uma sinestesia dos sentidos. Né? Por isso que eu falei dessa metralhadora do cinema, porque ele ataca, ele produz uma imagem, né? Assim como a Catedral Gótica, né? Que é uma experiência, né? Física, né? Que você junta a luz que entra pelas janelas, as imagens pintadas, a missa, né? O canto gregoriano que combina com a catedral, é uma experiência audiovisual. A Catedral Gótica é uma experiência audiovisual, que nós somos herdeiros. O cinema não é. O cinema não começou, né, ali com os irmãos Lumière na salinha lá, no café tal lá. Não começou ali. O cinema já vem de antes. Né? Já tinham exibições de Lanterna Mágica, já lotavam salas. Tem notícia de 200 pessoas morrendo queimadas numa sessão de Lanterna Mágica. Ou até mais, nem sei se estou exagerando. Acho que é quase 400 pessoas, assim, porque tinham salas imensas, né, de Lanterna Mágica. E a luz naquela época era gás, né? O pessoal morria mesmo, tinha incêndios, assim. Teatro era tudo luz a gás. Tudo luz a gás. O sistema todo de luz a gás. A primeira a usar a luz elétrica foi uma dançarina americana que fez muito sucesso, né? Louis Fouet. Acho que é Louis Fouet. Em francês, eu não sei o nome direito. Mas ela fazia aquela dança serpentina e ela fazia parte daquela dança luz elétrica. Foi a primeira inventora, ela foi a inventora uma dançarina. Né? Tem um filme dos irmãos. Todas as companhias têm um filme sobre ela. Todas as companhias, todo primeiro cinema tem algum. Então, tem mais de 20, 30 filmes aí sobre ela. Né? Então, o som, né, ele faz parte dessa metralhadora do cinema. Acontece que o som tem ganhado uma proeminência muito grande, né? Porque a imagem tem um limite. Né? Por mais que o 3D avance, né? Ele não conseguiu alguma coisa muito além. O 3D ainda é meio pobre como experiência de imersão. Na verdade, você precisa acionar outros sentidos. Tanto é que você vai em qualquer shoppingzinho vagabundo aí que tem cinema 7D, né? que é uma experiência de imersão. Aqueles filmes que tem
que é uma caixa que balança, né? E aí tem um negócio que solta água em você, é 7D, porque aciona outros sentidos, né? Outros sentidos, né? Outros sentidos. Tinha no shopping em Guatemi, eu acho, em Salvador, tinha uma casa que você entrava, que era uma casa de terror, e tinha uns atores lá dentro que ficavam passando a mão em você, assim. E o terror era esse, você se deparar, mas era uma coisa física, né? Então, são essas experiências, né? Não dá para dizer que aquilo não é uma experiência de imagem. Tirou a imagem, você apagou a luz, você não vê nada. Mas é o você não ver que, né, é a ausência da imagem, né? Você está na escuridão e tem alguém ali te bulinando que te produz a agonia e o medo. Né? Então, você não deixa de estar operando com imagens, mesmo na ausência. Né? Pega aquela cena lá do enterro da Kill Bill, né? Que fica horas ali né? Ela está enterrada. Mas o cinema tem empobrecido muito o uso da imagem. Né? Eu tenho acompanhado várias críticas, né, do cinema americano quanto a esse empobrecimento, né, do uso da imagem. A narrativa da imagem, quanto mais pobre, mas eu peguei um desses textos que foram apresentados aí no Enecult. De vez em quando eu pego alguns para revisão. E era sobre um filme norte-americano de terror. Né? Qual? Você lembra? Não lembro, não. Era completamente irrelevante esse filme. Muito irrelevante. Muito. Sim. Né? Mas ele era um filme que é muito racista também. Né? Era irrelevante e racista ao mesmo tempo. E a pessoa queria discutir o racismo nesse filme. Mas era um filme tão irrelevante que eu acho que até a gente deve... Porque, né, eu acho que a gente dá muita bola para coisas que estão crescendo, e essas coisas crescem em torno da bola que a gente dá para elas. Né? Se alimentam. Né? Não que a gente não deve dar bola para o racismo, eu digo o filme relevante. Né? Tem outros racismos que são mais relevantes, que merecem mais nossa atenção, do que quando você... É tipo a pessoa... Né? Você está cansado de ver aí, né, essa guerra híbrida do cara, né, falar uma besteira justamente para produzir efeitos favoráveis de mídia. Está cansado, né? Então, era um filme relevante. Mas ele tinha assim, uma pobreza tão grande, assim, aquela coisa... Não sei se vocês já repararam que você está vendo alguns filmes que você tem que ver com controle remoto, para você poder abaixar o som algumas horas, porque o som vai lá, equalizado. Né? E às vezes você está vendo em casa, ou tem outras pessoas em casa. Né? Às vezes você está assim, com fone, às vezes chega a incomodar, porque era um filme de terror, e o terror estava baseado num barulho. Era aquele pedreiro aquele cara consertando. Você deve ter visto essa pegadinha, o cara está consertando uma coisa elétrica, vê alguém com uma lata de lixo e pá! E o cara toma um susto, às vezes cai no chão até, né? Porque ele entendeu que alguma coisa estourou, ele está mexendo com eletricidade. Então, é esse nível de susto, né? Do não visto, que tem a ver com essa casa, né? Lá do shopping, das pessoas passando a mão quem pagou para entrar, para ser bulinado lá dentro. Então, é um susto produzido por um efeito, né, de som, né? Do não visto. Né? Mas assim, é um som que empobrece a imagem. Por quê? O som é poderoso. É claro que é um uso muito pobre do som, né? Você dá um susto, aumentar o volume assim, né? Mas é um exemplo muito, muito marcante. Né? O som tem seu poder também. Né? O som, ele cria... Né? Se você pode ouvir uma furadeira lá, você pode saber que meu prédio está em obra, você pode ouvir o carro do ovo. E aí você vai entender que aqui é uma rua, que passa gente. Então, isso amplia o horizonte desse quadro. Né? Se passar um carro do ovo aqui e você ouvir, você vai... Né? Isso vai trazer uma dimensão. Né? Uhum. Agora, Léo, para essas realizações que vão muitas vezes depender apenas das pessoas mesmas, né? Só elas e elas mesmas, ela e os ouros de chás, ela não tem jeito. Tipo, de alguma forma é desafiador, né? Porque ela vai ter que pensar na própria imagem, mas realizar essa imagem de si, ela tem que ser criativa, ela tem que fazer com pouco, ela... E como é que a gente pode ajudar ela? Hoje eu até estava... E meus alunos também estão fazendo. Né? Aí hoje eu
filmei aqui para a próxima aula do curso de cinema o meu Steadicam. Steadicam, isso aqui é um equipamento maravilhoso. É um Steadicam e, ao mesmo tempo, é um tripé. Você pega, coloca o celular aqui, tá. É da Coca-Cola. Não é, pô. É só propaganda que eu faço, só não ganho nada. Ó, aí, enchi de moeda aqui para fazer um peso. Aí ajuda, né? Porque o celular é A muito levinho, estabilizar, né? ajuda a estabilizar e quando você quer, ó, aí, fica, faz ó, panorâmica, faz traveling. Epa, cortou aqui. Legal. Mas pede um pouco exatamente isso, né? Nesse contexto, assim, nesse tipo de produção, pede um pouco de criatividade, não pede? Pede para a gente inventar artifícios. Se alguém vai ter que segurar o celular, né? Alguém vai ter que segurar para filmar, poxa. E aí é pensar, E se né? não tiver alguém para segurar, ela vai ter que arranjar um jeito de botar em algum lugar, né? Como Algum você fez lugar. aí. Esse é um exemplo. Essa é uma possibilidade muito prática, inclusive, muito útil. É isso, mas o que importa é a narrativa, né? O que você filma. Assim, cinema vai ter sempre montagem, né? Mesmo que você faça um plano sequência, você constrói uma narrativa, né? Eu vou para ali para mostrar isso, venho para cá para mostrar aqui, vou mostrar isso primeiro, depois aquilo. Existe uma escritura com a câmera, mesmo no plano sequência. Depois eu posso, né, corrigir na edição, né, fazer a revisão do texto, ou construir outros textos a partir de fragmentos desses pequenos textos, seriam os planos. Né? Eu vou fazer planos são pequenos textos. Né? E como todo texto, você tem um sujeito, um objeto, um predicado, né? O personagem, como que aquele personagem se apresenta, como ele interage com o ambiente, né? Sujeito, predicado, né? Os adjetivos, como é que é o ambiente, né? E eu vou construindo uma narrativa a partir daí. É um texto. Né? Então, né, se eu for filmar um café da manhã, né? Uma panela que ferve, é uma faca que corta o inhame, é o sal que tempera, sou eu, é a mesa. Né? É um texto. O que eu quero mostrar com isso? É a pressa? Né? É uns biscoitos e um café de ontem, requentado? É uma pizza gelada da geladeira? Né? E aí, eu estou construindo uma narrativa a partir daí. Né? Um simples café da manhã pode virar um filme de... Né? Ou pode virar que nem o James Joyce, né? Ulisses. Uma saída de casa vira um livro. Né? Você pode fazer um longa-metragem com um simples café da manhã. E pode fazer um curta-metragem com a criação do mundo, do universo. Né? É a possibilidade de jogar com o tempo, né? Você acha que, de alguma forma, eles têm que ficar atentos um pouco, então, à finalidade das suas próprias imagens, né? E como elas, de alguma forma, estão relacionadas com sua história? Você acha que, muitas vezes, estamos produzindo imagens despropositadas? Não, tudo tem propósito. Assim, eu falo para meus alunos, né? Que a gente tem, eu estou dando aula também para a gente produzir filmes remotos, né? É uma aula de fotografia para cinema e audiovisual. E o nosso interesse é estudar cinema e audiovisual, as técnicas, as possibilidades. Né? Então, a gente não precisa de uma grande narrativa. Não precisa, inclusive, eu recomendo que eles não criem uma narrativa do tipo, né, uma grande narrativa, a filha que teve que sair porque aí a mãe voltou e não encontrou, aí o gás... Não é isso, porque isso vai criar um problema que vai fugir daquilo que a gente quer ali. A gente quer, né, experimentar a câmera. Então, a gente precisa de uma pequena narrativa. Né? Uma criança brincando de amarelinha. É o que a gente precisa. E como eu falei, essa criança brincando de amarelinha pode ser um filme de um longa-metragem. Né? Um simples jogo de amarelinha. É só depende de como eu narro, de como eu crio a expectativa, do que eu mostro, do que eu não mostro. A hora que eu mostro, né? A forma como essa criança interage com a amarelinha, se ela pula direito, se ela não pula, se ela
joga a peça de um jeito, de outro, como é que ela muda, um arco dramático nesse jogo, né? Até chegar no céu. Enfim, para nós, assim, para os meus alunos que estão trabalhando especificamente com câmera de cinema, a minha recomendação é que não tenha uma narrativa que se desdobre em personagens, em ações, ou seja, que não tenha elementos rocambolescos, sejam narrativas mais enxutas, o que não significa que você não possa ter vários elementos. Tá? Eu estou caçando um filme, eu até estou procurando a professora que fez esse filme com seus alunos, né, na UFRB, que é um filme que eu acho que exemplifica bastante isso que eu estou querendo dizer. O filme se chama... Eu vou contar o filme porque eu nunca mais vi, só vi lá na aula, né? O filme se chama, acho que é Mão Amiga. Eu acho que é esse o nome. E ele é um flashback. Então, é um filme que conta o que aconteceu antes da cena inicial. A cena inicial é um amigo entrando no bar, encontrando com outro amigo, aí o amigo, pô, chega aí, bebe uma cerveja, aí ele vai, enche o copo de cerveja, aí dá aquela espuminha. Aí o amigo que chegou, né, pô, brother, foi lá e botou o dedinho para a cerveja não derramar. Você sabe disso, né? Sim. Você coloca ali para aquela espuminha não derramar, não sujar a mesa, o copo, depois você beber e cair na roupa. Enfim, é a mão amiga. Aí é um flashback da história desse dedinho. Aí você imagina, aí, a partir daí, né? É o cara botando o dedo no nariz, né? Indo no banheiro, pegando uma moeda no chão. Aí você imagina o que for. Aí você pode ter 100 cenas para mostrar que aquele dedo teve uma vida pregressa, desconfortável, para aquela conclusão. Assim, né? Então, você pode ter várias cenas com esse dedo. Você fica girando. É isso que eu digo, né? Você fica em torno de um tema. Esse tema, você vai revisitando ele em vários movimentos. Eu acho esse filme genial para o tipo, né? Inclusive, era um exercício que a professora Angelita fazia com os alunos quando eles entravam na Faculdade de Cinema da UFRB. E o objetivo era justamente fazer com que as pessoas fizessem seu primeiro filme, porque, né, a gente entende, né? Antigamente, eu estudei cinema numa época que a gente fazia filme com película. Então, a gente fazer um filme era algo que estava distante, estava na forma, estava no final do curso, estava no oitavo semestre. E aí, de uma certa forma, a gente, enquanto professor dos cursos que eu passei, né, inclusive faculdades particulares, a gente acaba incorporando um pouco. Incorporava, né? Já mudou muito. A Angelita é um exemplo disso, né? De que isso mudou. Essa ideia de que você tem que, né, ensinar roteiro. Esse curso, por exemplo, que vocês estão fazendo é um exemplo disso, né? Tem que ensinar roteiro, tem que ensinar produção, tem que ensinar isso aqui, mas depois você fazer um filme. Não é nada disso. Você vai fazendo filmes para aprender a fazer roteiros, para aprender a fazer câmera, para aprender as coisas. E não é o contrário. Você estuda roteiro, né? Mas havia essa... E esse filme está nesse lugar e é um excelente exemplo dessa experiência, porque o roteiro é um roteiro que, muito provavelmente, 2 pessoas, 3 pessoas tiveram a ideia assim no bar ali, né? Uma coisa... Não tem nada escrito para esse roteiro, não tem cena 1, cena 2, cena 3. Um brainstorm, né? Cada um pensa, o cara estava com o dedo no nariz, então alguém vai filmar o dedo no nariz, porque é um flashback, armado, é o que a gente chamaria no cinema original de cinema das atrações, porque o cinema original, né? O primeiro cinema, ele era um espetáculo que se organizava em torno de atrações, né? A Mulher Barbada, como um circo, né? A Mulher Barbada, o Mágico, a Vida de Cristo, enfim, eram atrações, eram pequenas cenas que representavam esses espetáculos. Então, espetáculo de variedades, né? De variedades. Então, esse filme poderia ser catalogado aí como um espetáculo de variedades em torno das aventuras de um dedo pouco higiênico, por assim dizer.
Que massa, Léo, massa. Eu acho que a gente está chegando na nossa hora, a gente já passou até de uma hora de conversa. Acho que Bom, já foi um bom papo, um papo bom. Deu para a gente, para os alunos perceberem o desafio que é, de alguma forma, realizar sem. E como a gente pode, de alguma forma, problematizar muito mais a imagem do que o próprio labor fotográfico. Porque, aparentemente, me parece que o desafio não é o conhecimento mais técnico, não é? O desafio mesmo é acreditar nas próprias imagens, realmente ser absorvido pela própria narrativa. Comenta um pouco, eu acho que você sempre quer comentar. é, o, o fa- eu aprendi uma história aqui com o professor Poli, que eu acho muito, muito interessante, professor de arte da Unicamp, Jorge Poli, que é a questão de Leonardo da Vinci com Michelangelo. Né? Michelangelo, o grande pintor de afrescos, ele era o cara que devoto da técnica. Né? Então, os afrescos de Michelangelo estão até hoje todos aí, porque ele fazia o afresco. O afresco é a tinta na massa, né? Essa massa corrida que a gente passa, assim, mal explicando, né? O cara pinta com a massa que vai recobrir a parede, cara, a massa corrida com a tinta. Então, é uma coisa, é uma escultura quase, né? Imagina o cara ali, né? E Leonardo da Vinci, só que ele demorava horrores para fazer uma pintura. E Leonardo da Vinci era o cara das ideias, ele queria que pintar de uma forma rápida. Então, os afrescos de Leonardo da Vinci estão todos destruídos, porque ele não era o cara da técnica ali. Ele queria tintar óleo que fosse rápido. Ele falava nos escritos dele, né? Ele valorizava a possibilidade de fazer com que as ideias tomassem forma o mais rápido possível. E toda a história da fotografia está conectada a essa ideia de Leonardo da Vinci. Tanto é que Leonardo da Vinci usava a câmera obscura como uma ferramenta para solucionar o cálculo perspectivo mais rápido. Né? A câmera obscura, onde você podia ver a realidade projetada num plano no interior desse buraco. E aí você, já projetada no plano, era mais fácil de pintar. Ou mesmo pintar por sobre. Se fosse, né? Tem umas câmeras obscuras grandes que você pintava por sobre, você não ficava olhando o modelo, né? Você olhava já a projeção naquele interior. Então, a história da fotografia, que vai chegar no cinema, é toda vinculada à história de facilitar ao máximo a produção de imagens. Então, mesmo, né, qual é o sucesso do daguerreótipo, da câmera do Daguerre? É a facilidade, né? Mesmo que aquilo signifique, né, você, para fazer a foto, ter uma chapa de prata, uma chapa de ferro, se precisasse botar um líquido de prata e depois botar numa química, aquilo representava uma facilidade muito maior em relação à pintura. A câmera dos irmãos Lumière é a mesma coisa, né? Você produzir imagens, o grande lance da câmera dos Lumière é a praticidade. Você filmava e exibia com o mesmo equipamento, acoplado a uma câmera, a uma lanterna mágica, que já era um outro produto que já circulava. Então, você filmava com aquilo. Em qualquer lugar tinha uma lanterna mágica e era só procurar a lanterna mágica e exibir ali mesmo. Então, era a facilidade da produção. Né? Então, assim, o equipamento fotográfico ele sempre caminhou rumo à facilidade. Né? O fato de você ter um celular que filma e que até edita no mesmo equipamento, ele só reproduz uma lógica que já está presente aí nessa história. E, né, quando você pensa, mas tem uma técnica, né? E dominar essa técnica é dominar a linguagem, não sei o que lá. Você imagina, né? O daguerreótipo você tinha que seguir as regras, era o tempo. Tinha uma tabelinha, né? E aí, para expor em dia nublado, 8 minutos de exposição, aí a química, tanto de química, você seguia aquilo ali e tchum, fazia a foto seguindo os parâmetros. Da mesma forma, né? Guerra das Estrelas, que foi filmado com uma câmera 35mm, né? E muito provavelmente uma Panavision, 35mm com a lente, né? O cara pegou o fotômetro, mediu a luz, aí aquele fotômetro deu um número, aí ele botou aquele número ali.
Qual é a diferença do fotômetro, você olhar o fotômetro e botar um número ali, e o fotômetro diretamente, em vez de você olhar o fotômetro e botar o número, apertar o botão no fotômetro e o número já ir para a câmera? Qual é a diferença? Diferença nenhuma. O que tem de... Isso para dizer qual é a diferença entre o fotógrafo que fotografa na mão e o que fotografa com a câmera no automático? Basicamente nenhuma. Porque usar o fotômetro é, de uma certa forma, usar um automatismo. É claro que você tem uma reflexão sobre. E você pode muito bem, né? Qualquer celular, você chegou, botou o dedo lá, pum, ele vai fixar tanto o foco quanto a exposição. E aí você olha para aquela imagem. Tá boa? Tá boa. Tá muito escura? Eu faço assim com o dedinho e ele clareia. Tá muito clara? Eu faço assim com o dedinho e ele escurece. Você usou a sua interpretação, né? Você já fugiu do automático. Você usou o automático para te dar um dado e, a partir dali, você usou o seu desejo estético, aquilo que você procura naquela imagem. Nenhuma diferença de que qualquer fotógrafo que trabalhava com cinema de película, que precisava, porque aí você não via a imagem, era mais difícil, né? Mas você trabalhava com tabelas, né? Você não estava ali discutindo com aquilo. É claro que existiam fotógrafos que faziam só química, existe o cinema experimental, sempre existiu, né? Existem pessoas que pegam o programa do celular e estão programando para produzir uma imagem assim, assim, assado, um filtro, uma coisa. Existe isso também, né? É um outro trabalho. Mas no nosso nível de trabalho, né, que fotografia, né, de cinema, que está capturando imagens do real, que está dando um efeito, que está construindo, que tem outros elementos que vão além disso, que isso não é nem o ponto-chave, né? Mexer na cor, na luz, não está né? Não é o nosso problema, né? O próprio iPhone mesmo, ele já grava, ele não deixa nem você cortar nada, ele filma com a melhor qualidade que ele tem, e se você quiser diminuir, cortar, mudar a cor, é uma coisa que você faz só na edição. Ele não deixa você ajustar antes. Né? Então, que é o que o cineasta faz. Né? Assim, tecnicamente, você captura a melhor imagem possível. A imagem desejada você define depois. Né? Massa, Léo. Meu velho, eu agradeço muito o bate-papo. Acho que a gente já está chegando na nossa hora. Acho que deu para a gente conversar sobre bastantes coisas aí. Eu acho que vai ser de grande valia para todo mundo que participou do curso. A gente conseguiu falar um pouco aí do poder das imagens, o papel da imaginação, de como a imagem surge, a questão da representatividade e como isso é importante na relação com o consumo com as imagens, né? E um pouco do laboratório fotográfico voltado especificamente para esse conteúdo de produções mais caseiras mesmo. Então, acho que é isso mesmo. É por aí, eu acho que já vamos quase em 2 horas de conversa, então haja um material já bom aí para os alunos, então eu já me sinto aqui já contemplado. Eu agradeço mesmo, se quiser dizer umas últimas palavras da galera, fica à vontade, se não é isso mesmo. É isso mesmo, vamos fazer. Vamos fazer. Que é um encontro, fazer filmes, fazer cinema, fazer imagens, é um encontro consigo mesmo. É comunicar-se com os outros, mas é um encontro consigo mesmo. Maravilha. Então, brigadão, Léo. Brigadão mesmo. Valeu, meu velho. Valeu!